Salve, salve! Bem-vindo ao meu canal. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpa porque eu deveria ter postado um vídeo ontem, mas ontem foi um dia extremamente atribulado na galeria e hoje, preparando também o vídeo, muita correria, então nós estamos fazendo agora. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você. Eu estou achando que postar o vídeo terça e quinta, esse intervalo de apenas um dia está muito curto. Então eu estou pensando em fazer terça e sexta. Eu queria saber a sua opinião, se você considera esses 2 dias adequados. Em podendo, por favor, mande uma mensagem para a gente aqui embaixo, considere como uma distância boa. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre arte contemporânea, mas não exatamente sobre o conceito de arte contemporânea. A questão conceitual de arte contemporânea vai merecer um outro vídeo, mas eu quero voltar um pouco na história para contar para você quando inicia a arte contemporânea, especificamente no Brasil. Ok, o que significa arte contemporânea? Como todos os movimentos artísticos, significa um momento de ruptura, ok? Um momento de ruptura. Como o expressionismo foi um momento de ruptura, o dadaísmo, o surrealismo, enfim. A arte contemporânea é um momento de ruptura no mundo. No Brasil, especificamente, ela acontece final da década de 40, começo da década de 50. Olha que interessante, nós já estamos vivendo aí quase 70 anos de arte contemporânea. E por que eu afirmo isso? Porque a arte contemporânea, uma característica dela, dessa ruptura, é exatamente trazer novos materiais para a arte, não unicamente como era antes da década de 40 para trás, pintura, gravura, escultura e desenho. Claro, tivemos manifestações anteriores a isso, mas pontuais, utilizando outros materiais. Mas é a partir da década de 50 que isso torna-se mais frequente nas manifestações artísticas. E na década de 60 e 70 acentua, ok? Vamos voltar então ao início. Na primeira Bienal do Brasil, 1951, organizado por Titilo Matarazzo, é composto um júri para fazer a seleção das obras que se enquadravam nessas categorias: pintura, escultura, gravura, desenho. Abram Palatinic apresenta então um objeto que ele chamava que fazia pintura com luzes, mas que Mário Pedrosa renomeou como objeto cinecromático. Palatinic apresenta aquele trabalho para o júri fala o seguinte: isso não é pintura, nem escultura, nem desenho, nem gravura, então está fora das classificações, das categorias que nós vamos apresentar na Bienal. 1951. Ok, acontece, é um caso rápido, que a delegação japonesa não chega a tempo para a Bienal. E uma das pessoas que estava lá no júri acompanhando lembrou: você se lembra daquele rapazinho que chegou com uma caixa esquisita aqui? Não, pois é, tem um espaço aí que nós não podemos deixar sem nada. Afinal de contas, os japoneses não vieram. Chama lá, como é que chama? Abram, isso. Chama o Abram. Coloca a obra do Abram Palatinic, então, aqui nesse espaço. E lá volta, então, por essa situação, Palatinic pega o objeto cinecromático dele, põe na parede, liga na energia e o objeto vai então desenhando, passa a Bienal desenhando lá com as luzes. Ok, chega o júri internacional e dá a menção honrosa para Palatinic na primeira Bienal. Ou seja, naquela primeira Bienal, o único objeto de arte que estava sendo apresentado, que não era compatível com as categorias formais da Bienal, era esse objeto de Palatinic. E vejam que coisa interessante, como é que Palatinic fez esse objeto? Ele não foi na casa do pintor comprar tinta, pincel, tela, nada. Ele foi talvez na casa elétrica comprar fios, foi em outro lugar comprar os seus transformadores, comprar correntes e montou esse objeto. Então, esta é a primeira manifestação que eu tenho notícia de trazer uma forma nova para o mundo artístico. E ali vem um conceito importante de arte contemporânea, que é: o mais importante é o conceito, é a ideia,
não é exatamente o objeto em si. Então, Panathinaike, para mim, eu considero como o precursor número 1, não só da arte cinética, como é sabido, né? É o primeiro, e nas minhas pesquisas, um dia eu quero falar isso, é o primeiro do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, ok? Mas nós vamos falar isso depois. E ele, então, é o precursor da arte contemporânea brasileira, porque a partir daí, outros jovens artistas saem desse lugar tradicional da expressão artística e começam a buscar a inclusão de novos materiais, de novos conceitos, aí vem a arte conceitual, para fazer a sua expressão, para demonstrar aquele processo criativo do artista. Então, eu gostaria de situar isso. A arte contemporânea brasileira, ela é apresentada formalmente nessa primeira Bienal, na minha visão, e daí nós temos então uma mudança. Eu acho isso muito interessante. Muito bem, espero que você tenha gostado então dessa informação, desse vídeo. Por favor, mande-nos sugestões, a gente tem recebido, vai falando, e comente, compartilhe, mande para os seus amigos, e eu fico aguardando então as suas considerações. Um grande abraço.